CDL de Içara lança campanha social entre população e seus associados e você vai ver também. O desemprego cai no Brasil e atualmente são menos de 10 milhões de desocupados no país. TSE aprovou a resolução com a regra sobre a proibição do uso de armas e celulares nos locais de votação. As mudanças climáticas podem estar interferindo na proliferação do mosquito da dengue. Já são mais de 80 mil casos confirmados em Santa Catarina. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 2 de setembro de 2022. A partir de hoje, a TV Primavera passa a exibir no seu canal do YouTube, youtube.com/TV Primavera, o Informe Região, que vai diariamente ao ar aqui no 12.1, aqui na região de Criciúma e nas demais cidades interligadas com a nossa emissora, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 5h25 da tarde. Então, a partir de agora, você também acompanha no nosso canal do YouTube. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a resolução com as regras sobre a proibição do uso de armas e celulares nos locais de votação. O eleitor terá que entregar o celular desligado ao mesário da sessão eleitoral. Quem se recusar a fazê-lo não poderá votar. Os ministros do TSE aprovaram por unanimidade o texto da resolução. A Corte já havia concordado com um veto a esses equipamentos em sessões realizadas na semana passada. A decisão de hoje sistematiza as regras. Durante a leitura da resolução, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que a Corte, no exercício de seu poder regulamentar de polícia, adotará todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento das regras. Os ministros ainda aprovaram a possibilidade de novas resoluções e portarias, esta última de competência exclusiva do presidente, serem editadas em caráter de urgência, caso seja necessário para assegurar a validade do novo regramento. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa estão em tratativas para acordo entre a área técnica da Corte e das Forças Armadas para apresentarem em conjunto um projeto piloto para atender as demandas dos militares sobre os testes de integridade das urnas eletrônicas. Segundo informou o TSE por meio de nota, durante o encontro ficou reconhecida a importância da manutenção de aferição nos equipamentos, que ocorre desde 2002 como mecanismo eficaz de auditoria. A ideia, de acordo com o tribunal, é que o projeto piloto utilize a biometria de eleitores reais em algumas urnas indicadas para o teste, conforme sugestão das Forças Armadas. Atualmente, os testes são realizados nos tribunais regionais eleitorais no mesmo dia da eleição e é acompanhado por empresa de auditoria externa. O objetivo é verificar se o voto depositado é o mesmo que será contabilizado pelo equipamento. Neste ano, o TSE ampliou de 100 para 600 o número de urnas testadas no dia da eleição. De acordo com um novo levantamento, a economia brasileira tem mostrado reação e crescimento no último trimestre. De acordo com os números apresentados pelo IBGE, a atividade econômica do Brasil está 3% acima da época anterior à pandemia. Os dados do Sistema de Contas Nacionais do IBGE, divulgados nesta quinta-feira, revelam que o Produto Interno Bruto do país, o PIB, aumentou 1,2% no segundo trimestre deste ano. Com isso, a soma de todas as riquezas do Brasil aumentou 2,5% no primeiro semestre de 2022. Na indústria, a alta foi de 2,2%. É o segundo resultado positivo após queda de quase 1% no quarto trimestre do ano passado. E a agropecuária, que tinha recuado em 0,9%, agora avançou 0,5%. Mas foi o setor de serviços quem mais puxou o bom resultado. Com a responsabilidade de 70% da economia do país, o segmento fechou em alta de 1,3%. O desempenho deste setor está 4,4% acima do patamar pré-pandemia. O que contribuiu bastante para o resultado final foi o consumo das famílias, que aumentou em 2,6%.
Em relação ao crescimento do consumo das famílias, o crescimento geral de 2,6%, em princípio é um crescimento bastante interessante, mas se a gente for olhar por dentro, a gente vê também o problema nesse crescimento. Foi um crescimento que ocorreu com o aumento da inflação e, consequentemente, uma perda geral no poder aquisitivo, né? Então, como que pode o consumo crescer se o poder aquisitivo em geral caiu? A explicação é que esse consumo certamente se concentrou nas famílias de rendas mais altas, porque eles podem aumentar o consumo, mesmo reduzindo o poder aquisitivo, se pouparem menos. Então, se resolverem consumir mais, mesmo com um poder aquisitivo corrente menor, eles podem fazer isso. A grande maioria da população, elas não poupam, elas consomem tudo que ganham. Então, com a redução do poder aquisitivo em função da alta inflação, certamente eles não aumentaram o consumo. Então nós temos que um crescimento do consumo da família, mas não foi para toda a sociedade, tá? Foi apenas para as camadas mais abastadas. A taxa de investimento do PIB foi de 18,7% no segundo trimestre, um crescimento de 4,8% com relação ao trimestre anterior. Segundo o Ministério da Economia, no acumulado dos últimos 2 anos, o crescimento da economia brasileira fica atrás apenas dos Estados Unidos, quando comparado aos países do G7. Pelas redes sociais, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que o resultado do PIB, mesmo diante da crise hídrica e da pandemia, confirma a sustentação da economia do país. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, comemorou o crescimento, dizendo que o Brasil é o grande porto seguro dos investimentos. Olá, meus amigos. Meu nome é Adolfo Saxida e eu sou ministro de Minas e Energia. Saiu o resultado do PIB. Crescimento de 1,2% em relação ao trimestre anterior. O mercado esperava 0,9%. Aliás, o mercado previa recessão para o primeiro semestre no começo do ano. Nós estamos crescendo mais que Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. E a nossa inflação é menor que a americana, a inglesa e da alemã. O Brasil está com crescimento chinês e com inflação alemã. O Brasil é o grande porto seguro do investimento hoje. E tem mais um detalhe, o preço da gasolina caiu de novo, hein? Fiquem com Deus e vamos em frente, com a graça de Deus. A seguir, segundo nova pesquisa, desemprego apresenta queda no país. E como você viu, a economia do país cresceu e, segundo os dados dessa nova pesquisa, o agronegócio foi quem mais impulsionou esse crescimento. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o resultado representa 14% a mais do que a safra 2021-2022. Em relação ao setor agropecuário, a companhia estima um aumento de 2,5% em relação à safra atual, o que significa 73 milhões de hectares. Para a cultura de soja, é estimada a produção total de 150 milhões de toneladas. Isso é um incremento de 21,2% comparado à safra 2021-2022. Devido ao déficit hídrico que atingiu algumas áreas do país, principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Em relação à área, é estimado um aumento para essa cultura de 3,5%, ou seja, 42,5 milhões de hectares. O desemprego caiu no Brasil 9,1% e, atualmente, são menos de 10 milhões de desocupados no país. Esta é a quinta queda trimestral, de acordo com o IBGE. O índice de desemprego no Brasil caiu para 9,1% entre maio e julho deste ano, a menos de 10 milhões de desocupados pela primeira vez desde 2016. Os dados publicados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostraram a quinta queda trimestral consecutiva no índice de desemprego, ao menor nível desde dezembro de 2015. Cerca de 9 milhões e 900 mil pessoas procuravam emprego entre maio e julho,
na maior economia da América Latina. Em nota, o IBGE detalhou que o número representa 4,5 milhões de pessoas a menos do que um ano atrás. No período entre abril e junho, o índice caiu abaixo de 10%, chegando a 9,3%. Mas a melhora é marcada pelo aumento de empregos precários. 39,8% da população ativa trabalha no setor informal, o que equivale a mais de 39 milhões de pessoas. Além disso, a renda média dos trabalhadores brasileiros caiu 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado. As mudanças climáticas testemunhadas nos últimos anos, como o inverno que a gente está tendo com menos dias de temperaturas baixas, criaram uma situação preocupante aqui em Santa Catarina. A proliferação do mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti, em especial porque a população continua com os mesmos hábitos de manter água limpa e parada acumulada. Somente em 2022 foram mais de 80 mil casos confirmados, provocando a morte de 90 moradores do estado. As mudanças climáticas testemunhadas nos últimos anos, com os invernos tendo menos dias com baixas temperaturas, criaram uma situação preocupante no estado. A proliferação do mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti, em especial porque a população continua com os mesmos hábitos de manter água limpa e parada acumulada. Somente em 2022 foram mais de 80 mil casos confirmados, provocando a morte de 90 moradores de Santa Catarina. O diretor da Vigilância Epidemiológica do Estado detalha as características do inseto que transmite a dengue. O mosquito Aedes aegypti está muito bem instalado nas nossas cidades, é um mosquito urbano que está nas nossas casas. E ele procura locais com água parada para se reproduzir. E a gente está dando essas condições, desde recipientes menores, aqueles pratinhos de planta, lixo, pneu, às vezes um pequeno depósito lá acumulando água, gera as condições de reprodução do mosquito. A gente continua mantendo esses hábitos. A dengue alcançou índices de epidemia no estado. Neste ano, Santa Catarina apresentou um aumento de 300% no número de casos de dengue, sendo que em 133 municípios há infestação do mosquito Aedes aegypti. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica alerta a população que, ao sentir os primeiros sintomas, procure ajuda médica. A gente está falando aí de febre, dores pelo corpo, dores de cabeça, as manchas vermelhas que podem aparecer, mas procurar um serviço de saúde. O manejo clínico adequado, a suspeição precoce da doença, as orientações corretas fazem toda a diferença para uma pessoa não evoluir para a gravidade. E lembrando, inclusive, da automedicação, por isso a importância de procurar um serviço. Alguns medicamentos podem agravar o quadro de dengue. O salto do número de municípios com infestação do mosquito acende o alerta para todas as regiões catarinenses. A DIV orienta a população que aproveite esse período de temperaturas mais baixas para ampliar o cuidado com os locais potencialmente favoráveis à reprodução do Aedes aegypti. São esses os municípios que têm o maior risco de transmissão, são esses, inclusive, que registraram epidemias em 2022, mas acho que nem tudo está perdido. A gente sabe que não conseguimos erradicar o mosquito nesses municípios, mas certamente conseguimos fortalecer as ações para a gente fazer o controle dele, diminuir os índices de infestação e com isso reduzir o risco de ter surtos e epidemias novamente. A seguir, CDL de Sara promove campanha de ação social. A CDL de Sara está promovendo o Setembro Solidário, uma campanha que visa atrair consumidores para o comércio local pelos descontos e, é claro, pelo coração aquecido. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Sara lançou uma campanha que visa ajudar aqueles que mais precisam de assistência no município. O Setembro Solidário vai arrecadar alimentos dos mais diversos locais do comércio sarense para contemplar famílias cadastradas nos programas sociais do bairro Esplanada. E, além disso, será organizado
um jantar para essas famílias. Nós vamos colocar nos estabelecimentos comerciais, nas lojas, uma caixa onde tanto os clientes quanto os trabalhadores, como os donos de loja, podem colocar a alimentação, pois a CDL passa, arrecada isso. No final do mês, nós vamos fazer uma grande janta no bairro Esplanada e ali sim nós distribuiremos esses alimentos que foram arrecadados no nosso município e faremos uma grande janta, um jantar para que essas pessoas também, além de vir buscar o alimento para levar para casa, também possam se alimentar e fazer uma grande confraternização neste dia. As arrecadações serão recolhidas no dia 30 de setembro. O jantar ainda terá data a ser divulgada. Podem ser doados alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. O município do Balneário Rincão lançou na noite de ontem a sua rota gastronômica. Essas e outras notícias você acompanha agora no Giro de Informações. Nesta última quinta-feira, dia 1º de setembro, o Ministério da Justiça determinou que 33 empresas parem de vender cigarros eletrônicos sob pena de multa diária de R$ 5.000. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. O Ministério justificou a afirmação que os cigarros eletrônicos são comercializados livremente por diferentes tipos de empreendimentos, como lojas, tabacarias e páginas de internet, apesar de serem ilegais. O Ministério da Justiça ainda disse que essas empresas atuam com uma falta de transparência, induzindo os consumidores a acreditarem que os produtos são legais. A venda de cigarros eletrônicos é vetada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no Brasil, desde 2009. Nesta sexta-feira, em Siderópolis, os agricultores participaram de um curso de emissão de nota fiscal eletrônica, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nas dependências do Sindicato Rural da cidade. O curso é uma parceria entre o governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, o Senar e o Sindicato Rural de Siderópolis. O prazo final para se adequarem à nova nota fiscal é 1º de julho de 2023, ou seja, a partir desta data, a nota do produtor deverá ser emitida de forma eletrônica. A administração municipal do Balneário Rincão lançou a Rota Gastronômica da cidade, com 200 participantes presentes. A Rota Gastronômica conta com 22 estabelecimentos, entre restaurantes, lanchonetes, pubs, cafeterias, e tem por objetivo celebrar a produção regional e fortalecer a cadeia produtiva da alimentação e valorizar o turismo municipal. No Plano Municipal de Turismo foram definidas várias ações, dentre elas a criação de uma associação turística, a Assotur, do Balneário Rincão, que servirá para a base para o desenvolvimento da gastronomia e dos atrativos turísticos, além das diversas atividades culturais e educacionais para o desenvolvimento do turismo no Balneário Rincão, a fim de transformar a cidade em um destino turístico para o ano inteiro. O bairro da Juventude chegou aos seus 73 anos na última quinta-feira, dia 1º. A entidade atende em período integral 1.600 crianças, adolescentes e jovens com idades entre 4 meses e 18 anos, vindo de 82 territórios do município de Criciúma. Além da educação formal, o ensino infantil e fundamental e cursos profissionalizantes, também são atendidos à disposição transporte gratuito, alimentação, atendimento psicossocial e, na área da saúde, médicos, odontologistas e também enfermaria. E mais de 20 atividades culturais e esportivas são realizadas com as crianças. O Major Renan Fernandes deixou o comando da 2ª Companhia do Bombeiros Militares de Içara, unidade que faz parte da área de cobertura do 4º Batalhão de Bombeiros Militares de Criciúma. A função será ocupada pelo capitão Eric Gomes Vamerlati. Fernandes exerceu o cargo de comandante durante 5 anos e meio. Agora será responsável pela Operação Veraneio em todas as áreas do batalhão, onde irá organizar também as instruções para a corporação e cursos para os bombeiros comunitários, e também visa a ampliação do projeto Golfinhos para outros municípios da região. E agora vamos conferir as notícias que foram destaque aqui no Informe Região durante essa semana.
Segunda-feira, quando se trata da poluição do ar interno, as mudanças das estações juntamente com o clima mais frio pode ter um grande impacto na saúde. Aquelas imagens que a gente viu, que vocês filmaram, são os fungos que eles estão invisíveis a olho nu no ar, nessas partículas, mas quando eles caíram naquela placa, a gente botou numa temperatura adequada, eles cresceram. Ali são colônias de fungos que cresceram. Fungos fazem parte da vida do ser humano. Só que existem limites de quantidade. Não pode ter uma quantidade muito elevada de fungos no ar, que aquilo começa a fazer mal para o ser humano. A gente vai ter um problema respiratório ou outros problemas de saúde. Outro dado que também é muito preocupante, que nessas mortes da OMS, do impacto da poluição, e aí não é poluição atmosférica, é dentro de casa, que é um problema que acentuou agora com a alta do preço dos combustíveis, do gás de cozinha, que é o uso do fogão a lenha dentro de casa. A mesma tendência nacional se refletiu em Santa Catarina, quando o número de voluntários para atuar como mesários nas eleições de 2022 representou um expressivo aumento. Serão 13 mil a mais este ano. Uma eleição, ela não é feita se não tiver realmente os mesários, né? Eles são a peça fundamental de um processo eleitoral. E eles auxiliam também dessa grande transparência, né, na fiscalização. Isso, em Santa Catarina, é uma característica. Nós temos o apoio, o que nos auxilia muito no processo eleitoral, porque você ter alguém que vem atuar voluntariamente facilita muito. Terça-feira, os casos de dengue têm disparado no Brasil. O vírus, que tem a sua propagação maior no verão, tem preocupado os cientistas no inverno. Embora o período conhecido como de maior transmissão de dengue seja entre novembro e maio, as mudanças climáticas têm ampliado os riscos de proliferação do mosquito transmissor. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, entre os dias 2 de janeiro e 18 de junho de 2022, foram registrados mais de 1.100.000 casos de dengue no Brasil. Desde o dia 1º de setembro, os remetentes de encomendas nacionais transportadas pelos Correios deverão informar no pacote o CPF, o CNPJ ou então o número do passaporte. A medida atende aos protocolos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, ao exigir que junto às encomendas nacionais seja anexada a nota fiscal do produto ou declaração do conteúdo do pacote. Quarta-feira, um relatório da OMS, Organização Mundial da Saúde, mostra que é preocupante a situação das condições de higiene nos hospitais e unidades de saúde de mais de 45 países. De todos os ambientes analisados, 68% mostraram ter instalações de higiene e 65% equipamento para lavagem das mãos com água e sabão nos banheiros. Mas apenas metade deles contavam com os 2 recursos, que são requisitos básicos de higiene estabelecidos pela OMS. Após consulta de um dos partidos políticos, o pleno do TSE decide proibir que o eleitor leve celular para a urna. Milícias exigindo que a pessoa vá com o celular e grave, não é nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato determinado, indicado por determinada milícia. A questão da corrupção. O eleitor não está sendo coagido, mas se ofereceu uma vantagem e se pretende que ele comprove, para receber a vantagem, comprove com aquele vídeo. Quinta-feira, o prazo para o financiamento da moradia do programa Casa Verde e Amarela do governo federal vai passar de 30 para 35 anos. A lei número 14.438 de 2022, que amplia o período de financiamento do programa Casa Verde e Amarela, já começa a valer a partir deste mês de setembro. Trata-se de uma adequação do programa com as outras operações de mercado, que já tem 35 anos de prazo para o pagamento do financiamento. E já estão em andamento as obras da construção do projeto da Rua Coberta, em Criciúma. E com
com essas informações a gente encerra o Informe Região. Lembrando para você que essas e outras notícias você pode acompanhar nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e também no Facebook. E é claro, no nosso canal do YouTube para vídeos, e a nossa programação também vai estar por lá, /TV Primavera Criciúma no canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de sexta, um bom final de semana, proteja-se do frio que vem intenso por aí, até segunda.